Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E hoje a gente não vai falar sobre acesso venoso periférico, e sim sobre acesso venoso central, tá? Como referência, vocês já sabem que eu estou utilizando o manual da Anvisa de 2017, que vai aparecer aqui em cima, em um dos lados. Mas também eu vou estar utilizando outras referências que eu também vou colocar aqui para vocês, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um acesso venoso central. Então, o acesso venoso central, ele consiste na implantação de um dispositivo via acesso venoso, né, em uma veia, em que a ponta desse dispositivo ele vai atingir ou a veia cava superior ou a veia cava inferior. Então, um vaso de grande calibre, tá? E muito próximo do coração. A EBSER, ela traz no manual dela alguns exemplos de catéteres venosos periféricos de curta duração, que são os que a gente vai falar aqui, tá? Que são o catéter de monolumen, duplo lumen, o Schuyler e o Swan-Ganz, tá? Então, eu vou falar de uma forma geral dos cuidados desses cateteres que a gente, quanto enfermeiras, técnicas de enfermagem, a gente precisa ficar atentas, tá? Apesar da gente não implantar esses dispositivos, o cuidado, a manipulação do dia a dia, com a administração de medicamentos e curativos, quem faz somos nós. Então, a gente precisa entender a complexidade desse dispositivo, tá? Eles podem ser inseridos tanto na veia jugular interna, como na subclave ou femoral, tanto direita como esquerda. E qual é o critério que o médico vai utilizar para implantar um dispositivo desse? Em qual local, né? Então, ele vai utilizar tanto a experiência dele, né, no implante desses dispositivos, como também a anatomia do paciente e a condição clínica que esse apresenta. Quais as etapas que estão envolvidas, né, na implantação desse dispositivo? Porque, assim, apesar da enfermeira ela não passar o cateter, ela auxilia o médico na implantação do dispositivo e ela faz outros procedimentos que é próprio da atuação da enfermagem. Então, o passo a passo vai lá. Então, primeiro, higienizar adequadamente as mãos, posicionar o paciente adequadamente, orientando o que vai ser feito. Na verdade, você tem que orientar antes o paciente qual procedimento que vai ser feito, por que vai ser feito, tá? Para que ele permita a realização e também que ele não fique muito ansioso durante o procedimento. Você deve preparar um material adequado. E aí é interessante ter na sua unidade uma lista de materiais que você faz uso, né, na implantação, para na hora não ficar procurando, porque às vezes é num quadro de emergência que você tem que passar um acesso, e aí para você não ficar meio perdida e demorar nesse procedimento, então é melhor você ter ali uma lista do que você vai utilizar. Mas aí depende de unidade para unidade, tá? Depois, localizar a veia, né, que vai ser puncionada. A proteção do profissional ela é imprescindível e deve constar de avental impermeável, luva estéril, tá? Gorro, máscara, óculos de proteção. E isso deve ser para os profissionais envolvidos no procedimento. Essa é uma técnica asséptica, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer avental que eu vou utilizar? Não. Avental estéril. Porque não sei se todo mundo que vai assistir esse vídeo já viu a passagem de um acesso central, mas durante a passagem do fio guia, por exemplo, o médico pode acabar tocando o fio guia no braço, em outras partes do corpo do paciente e dele também. Então, assim, tem que ter muita atenção para a gente não estar contaminando o procedimento, tá? A limpeza da pele, ela deve ser realizada com a solução asséptica. A Anvisa orienta a solução alcoólica de gliconato de clorexidina 0,5% durante 30 segundos com movimentos de vai e vem, como a gente já viu em vídeos anteriores, tá? A desgermação da pele, ela não é mandatória, ela só deve ocorrer quando houver sujidade no local do procedimento. A colocação de campos estéreis, ele deve cobrir todo o corpo do paciente, tá? Até porque eu falei, né, do fio guia e de outros dispositivos, a gente tem que ter muita atenção para não estar tocando em locais que não sejam estéreis, tá? O infiltrado da pele com anestésico deve ser realizado, deve ser anestesia local, né? Depois o médico faz a punção com a agulha acoplada à seringa, ocorre a passagem do fio guia, a dilatação do trajeto, a inserção do cateter, a retirada do fio guia
e a gente tem que ficar atenta à remoção do fio guia, tá? Para não correr um risco de manter esse fio guia lá dentro do paciente. Confirmação da posição do cateter dentro da luz do vaso, ele deve ser feito. Você pega um soro, um vaso de soro pode ser 250 ml, acopla ao equipo, conecta ao cateter e você vai abaixar a linha do coração, posicionar abaixo da linha do coração para você ver o refluxo de sangue por aquele dispositivo. Isso confirma a presença, né, do dispositivo dentro daquele vaso, tá? Depois ocorre a fixação do cateter na pele, apesar da Anvisa não orientar a realização do cateter, da fixação do cateter por meio de sutura, fios de sutura, mas esse dispositivo em específico, ele é realizado a fixação na pele com o mononylon, tá? Então, a gente realiza, até porque o próprio dispositivo ele já vem com partes dele já apropriada para fixação da pele. E depois é realizado o curativo. Esse curativo, no primeiro momento, vocês podem estar fazendo com gás estéreo e filme estéreo, tá? Porque às vezes pode sangrar nesse primeiro momento. E depois, a próxima troca, vocês já realizam a fixação com filme. Depende da unidade, cada unidade pode realizar outro protocolo. E vocês podem também fazer essa primeira fixação com o filme transparente, tá? E vamos para as indicações de acesso venoso central. Então, primeira coisa que a Anvisa traz é com relação aos pacientes, né? Aqueles que não têm condições de acesso venoso periférico, eles devem ser indicados o acesso venoso central. A necessidade de monitorização hemodinâmica também é uma indicação de acesso venoso central. A administração rápida de drogas, expansores de volume e hemoderivados em paciente com instabilidade hemodinâmica instalada ou previsível, né? Você, pelas condições clínicas do paciente, você pode imaginar que aquele paciente pode evoluir para um quadro em que você precise fazer um volume maior de fluido ou alguma droga vasoativa, então é melhor você já garantir que aquele procedimento já esteja realizado. Acesso imediato para a terapia dialítica. Então, o cateter de Schuyler mesmo, ele é utilizado para terapia hemodialítica, tá? A administração de soluções e medicamentos que não podem ser administrados via periférica, que são os medicamentos vesicantes e alguns irritantes, então a gente tem que ter atenção. Por exemplo, a noradrenalina, a preferência é que você faça no acesso venoso central, por ela ser um medicamento vesicante. E pode causar grande irritação na pele, assim como pode causar necrose. A administração concomitante de drogas incompatíveis entre si por meio de cateteres de duplo lumen, quase não sai. Então, esses cateteres de duplo lumen, eles são mais adequados quando você tem mais de uma droga para infundir no paciente ao mesmo tempo, tá? Ou quando o plano infusional, previr uma necessidade de acesso venoso central por mais de 21 dias, a gente deve ter atenção à possível implantação dos catéteres de média e longa permanência, que são outros catéteres. Então, a gente tem que ficar atento ao que a nossa unidade dispõe para a gente oferecer para o nosso paciente a melhor opção terapêutica. Quais as possíveis complicações decorrentes do acesso venoso central, né? Então, podem ocorrer pneumotórax, hemotórax, quilotórax, infecção local, tromboflebite, endocardite, a ruptura da veia, e a gente tem que ter atenção para os contrastes radiológicos, eles não são indicados para serem infundidos via acesso venoso central, e também pode ocorrer o quadro de sepse, tá? Por infecção. Então, essas complicações a gente tem que ter especial atenção. Quais os cuidados que a Anvisa traz que a gente precisa ter? Tá? Os cateteres inseridos em situações de emergência ou em utilização de barreira máxima, ou sem a utilização da barreira máxima, né, devem ser trocados para outro sítio assim que possível, com o tempo máximo de permanência de 48 horas. Então,
Paciente deu entrada na emergência, no quadro grave, não tinha condição de acesso venoso periférico, foi feito um acesso venoso central, ou até porque havia uma necessidade de se fazer algumas drogas que precisava desse tipo de dispositivo, e foi quebradas as barreiras, né, que evitariam uma possível infecção. Então, não foi com uma técnica mais adequada, então a gente deve trocar assim que é possível, tá? E isso não pode ultrapassar as 48 horas. Usar cateteres centrais impregnados ou recobertos, né, de minociclina e rifampicina ou clorexidina e sulfadiazina de prata, de segunda geração, em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva. Já existem dispositivos recobertos com esses fármacos, com esses medicamentos, que acabam impedindo a infecção de patógenos por via intraluminal. Então, a gente tem que ter atenção, se a nossa unidade dispor, melhor, porque a gente evita já um tipo de o risco de infecção desses dispositivos. E com relação a esses dispositivos impregnados, ainda não há relato de resistência microbiana, tá? Com relação às coberturas, fixação e estabilização dos cateteres venosos centrais, a gente tem que lembrar que a infecção de corrente sanguínea relacionada a cateteres, elas podem ser tanto via intraluminal como via extraluminal, tá? E aí a via extraluminal tá muito relacionada com a fixação e com o curativo, e a intraluminal muito mais relacionada com a administração de medicamentos por aquele dispositivo. Deve-se considerar o uso do dispositivo de estabilização sem sutura para a redução do risco de infecção, né? Então, é o que a Anvisa orienta. Então, se possível, evitar as suturas. Usar gás e fita adesiva estéreo ou cobertura transparente semipermeável estéreo para cobrir o sítio de inserção. Deve ser uma prioridade. Então, no sítio de inserção, a gente só deve estar utilizando material estéreo, tá? Tanto que o curativo ele deve ser feito com técnica estéreo, com luva estéreo, para que a gente evite o máximo de infecção. O uso em caso de sangramento e sudorese excessiva, diaforese, a gente deve dar prioridade aos curativos com gás estéreo, fixado com fita estéreo, tá? Porque a troca também ela vai ser mais frequente, ela vai ser em torno de 48 horas. E no caso das coberturas estéreis, com filmes estéreis, elas podem durar até 7 dias. No caso da cobertura perder sua integridade, ela deve ser trocada imediatamente. O fato de você manter, né, uma cobertura que perdeu sua integridade se associa a 4 a 12 vezes maior o risco de infecções. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com esse dispositivo, tá? As coberturas, cateteres e conexões, elas devem ser protegidas com plástico ou outra matéria impermeável durante o banho. Deve-se utilizar esponjas impregnadas com gliconato de clorexidina ou cobertura semipermeável de poliuretano com gel hidrofílico contendo gliconato de clorexidina 2% em pacientes adultos internados em UTI. Então, existem coberturas específicas já impregnadas com materiais, né, com fármacos, que eles vão impedir a proliferação bacteriana naqueles dispositivos e diminuindo o risco de infecção via extraluminal, tá bom? Então, se tiver na nossa instituição, ótimo, é essa que a gente vai dar preferência para estar utilizando. Com relação à manutenção, a gente deve garantir o número adequado Isso é uma questão muito importante, gente. Garantir o número adequado de equipe assistencial de acordo com o número e gravidade dos pacientes e evitar a rotatividade da equipe assistencial. Isso é muito importante, tá? Nas instituições. Então, quanto mais profissionais de enfermagem tiver, isso é um ponto importante para acreditar que a gente pode garantir uma efetividade no nosso tratamento, no nosso cuidado, tá? Porque quando a gente tem um número reduzido de pessoal,
essas pessoas, esses profissionais, muitas vezes a gente quer dar conta de todo o procedimento e a gente acaba quebrando as técnicas, tá? E isso aumenta o risco de infecção, de lesão no paciente, da gente não ter atenção àquilo que deveria ter realmente, tá? Então, o dimensionamento de enfermagem, principalmente do pessoal de enfermagem, ele é importantíssimo. E ele é um fator primordial na assistência em saúde. Realizar a desinfecção das conexões, conectores valvulados e portes de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de álcool com movimentos aplicados de forma a garantir a fricção mecânica, tá? De 5 a 15 segundos. Então, tem que estar sempre higienizando os dispositivos e as conexões. Utilizar conectores de sistemas em cada extremidade do cateter venoso central. Então, a gente deve evitar manter aquelas tampinhas que vêm já no cateter venoso central. Tá? Existem os dispositivos, né, com os conectores valvulados, os microclaves, que eles fazem veda essa entrada e tem e permite diminuir o risco de infecção, realmente. Principalmente por via intraluminal. Avaliar no mínimo uma vez ao dia o sítio de inserção dos cateteres centrais por inspeção visual e palpação sobre o curativo, tá? Então, nunca deve tocar diretamente no sítio de inserção. Palpe sobre o curativo nesse local para a gente ver se tem algum sintoma que nos leve a avaliar a possível ocorrência de infecções. Com relação à remoção e troca do dispositivo, os catéteres eles só devem ser removidos quando não for mais necessário a permanência dele naquele paciente. Não realizar troca pré-programada, tá, dos cateteres centrais, ou seja, não deve substituí-los exclusivamente em virtude do tempo. Tem 20 dias, 30 dias que tal dispositivo está lá instalado no paciente. Isso não é critério para a remoção ou a troca do dispositivo, tá? Lembrando que pacientes que têm a previsão, gente, de terapia venosa por mais de 21 dias, a gente deve pensar na implantação de um catéter de média e longa permanência, que não são esses aqui que eu citei, tá? São outros. Em geral, as trocas do fio-guia podem ser limitadas a complicações não infecciosas. Houve ruptura, houve obstrução do dispositivo, pode ser passado o fio-guia e realizada a troca do dispositivo. Isso não deve se ceder a uma realização. Com relação à profilaxia antimicrobiana, não há recomendações de profilaxia com nenhum tipo de antibiótico para implantação de nenhum dispositivo desse, tá bom? Então, você deve realizar o procedimento com técnica asséptica, mas não deve fazer profilaxia com antimicrobiana. Com relação às pomadas antimicrobianas no sítio de inserção do cateter central, a Anvisa traz que o uso de pomadas elas devem ser limitadas aos catéteres de hemodiálise, tá, após cada sessão de diálise. Não deve ser utilizado as pomadas de mupirocina pelo risco de desenvolvimento de resistência microbiana e incompatibilidade com os cateteres confeccionados com poliuretano. Tá? Então, até a compatibilidade do material que é confeccionado do dispositivo, você tem que estar alerta para se realmente pode utilizar aquele medicamento ou não. Nesse caso, é contraindicado, tá, gente? E pode ser utilizado pomadas contendo PVPI a 10% ou polisporina tripla, bacitracina, polimixina e gramicidina, tá? Como recurso para redução de infecção em pacientes de hemodiálise. Então, só deve se utilizar pomadas, cremes no sítio de inserção desses cateteres se for paciente de hemodiálise, se fosse catéteres específicos para hemodiálise, tá? Então, por aqui a gente termina. Foi um vídeo um pouquinho extenso esse, mas enfim, espero que tenha agregado conhecimento. Se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, pode escrever aqui embaixo, que a gente fica feliz em poder contribuir e poder aprender um pouquinho mais com vocês. Até o próximo vídeo.